Chegamos à segunda parte do nosso episódio sobre divórcio consensual pela via judicial no nosso podcast Jurídicos Advocacia. Seja muito bem-vindo, querido ouvinte. Aqui quem fala é a advogada Tatiana Casarino. O procedimento do divórcio consensual pela via judicial é muito simples. A homologação do divórcio poderá ser requerida por uma simples petição assinada por ambos os cônjuges. Essa petição apresentará alguns elementos essenciais sobre o divórcio, tais como a descrição dos bens comuns, mais o modo de partilha dos bens, a determinação sobre a ocorrência ou não de pensão alimentícia entre os cônjuges, a guarda dos filhos incapazes, o regime de visitas e também o valor da contribuição para educar e criar os filhos menores e incapazes. Além destes elementos, os cônjuges apresentarão documentos para a realização do divórcio consensual, documentos básicos de identificação, como RG, CPF, certidão de nascimento deles e dos filhos, comprovante de residência de ambos os cônjuges, certidão de casamento, a escritura de acordo pré-nupcial, caso exista, e documentos de propriedade de bens do casal. Como o procedimento é de um divórcio consensual, o casal pode contratar apenas um advogado. O mesmo advogado pode representar ambas as partes. Munido de procuração, o advogado protocolará a petição inicial com os termos do acordo realizado entre as partes. O juiz verificará este acordo feito entre as partes para poder homologar. E o juiz só vai intervir quando houver um risco de prejuízo aos interesses dos menores e incapazes envolvidos. É por isso que é importante que o divórcio consensual ocorra pela via judicial quando a mulher está grávida ou quando existem menores e incapazes, porque assim o juiz pode intervir quando observar qualquer risco de prejuízo aos interesses dos menores envolvidos. O Ministério Público também vai supervisionar e resguardar os interesses dos filhos menores e incapazes. Como o divórcio é consensual, nós chamamos o divórcio consensual pela via judicial de jurisdição voluntária. O que é a jurisdição voluntária? É a jurisdição exercida pelo Estado através do juiz, mediante um processo onde se solucionam causas que lhes são submetidas sem haver conflito de interesses entre as duas partes. Aqui não há conflito de interesses entre os cônjuges, porque não é um divórcio litigioso, é um divórcio consensual, porém está submetido à via judicial para a proteção dos interesses dos filhos menores e incapazes envolvidos. Por isso, a jurisdição é voluntária. Devemos fazer algumas observações, 4 observações. Primeiramente, a partilha de bens pode ser realizada em momento posterior à homologação do divórcio. Os bens comuns podem ser partilhados em um procedimento judicial específico e mais lento posteriormente. Isso é o que determina o parágrafo único do artigo 731 do Código de Processo Civil e a súmula 197 do STJ. Diz o seguinte essa súmula: o divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens. Então, se os cônjuges não chegarem a um acordo sobre a partilha dos bens, que é o elemento mais complicadinho do divórcio, a partilha pode ocorrer após a homologação do divórcio, sem problemas e sem prejuízos ao divórcio consensual pela via judicial. Segunda observação, sobre partilha dos bens também. Não há qualquer obrigatoriedade
de uma divisão totalmente igualitária dos bens. Não, não. Os cônjuges podem estabelecer livremente a partilha da forma que for mais conveniente para eles. Contudo, obviamente, que é proibida a renúncia total dos bens, de modo que um dos cônjuges fique totalmente desamparado e o outro enriqueça. Seria uma total inconveniência, uma injustiça, isso não é permitido. Mas não há uma obrigatoriedade para uma divisão totalmente igualitária dos bens. Terceira observação. É recomendável que o regime de visitas, a modalidade de guarda dos filhos menores e incapazes, o valor da contribuição para criar e educar os filhos, que tudo isso seja muito bem definido da forma mais detalhada possível para evitar quaisquer transtornos e discussões futuras sobre esses termos. E por fim, é curioso notar que o sobrenome do ex-cônjuge pode ser mantido mesmo após o divórcio. Só que há uma ressalva. Caso alguma parte opte por manter o sobrenome do ex-cônjuge, este pode ser removido posteriormente, a qualquer momento. Mas, se houver claramente, dentro da petição inicial do divórcio consensual pela via judicial, que a parte deixará de utilizar o sobrenome do ex-cônjuge, ela, em nenhum momento, poderá adotar novamente este sobrenome. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço e até a próxima.